falar um pouquinho aqui da parte da subrede Biodiversidade e Ecossistemas da Rede Clima. A sede dessa subrede fica em Belém atualmente e tem como eu e uma pesquisadora local da mesma instituição, do Museu Paraense Emílio Guild, como coordenadora e vice-coordenadora, respectivamente. Então, temos uma sede em Belém e uma integração muito grande com pesquisadores das universidades Federal de Goiás, UNB e também com a UFRJ. Então, atualmente, a equipe é formada por 11 pesquisadores e é uma rede em formação. Então, como algum de vocês devem saber, a Rede Clima ela fornece o começo, o start da coisa, mas o dia a dia ali é feito por vários pesquisadores que têm financiamentos e projetos já andando muito tempo antes da rede começar mesmo, né? E como a gente vai ver mais adiante, a gente tem uma carência muito grande de pesquisadores e pessoas envolvidas com o bioma caatinga, que ainda não está bem representado na rede. Então, para dar uma ideia da equipe envolvida, então, além dos pesquisadores, tem uma quantidade considerável aí de pós-graduandos e até mesmo alunos de iniciação científica, que são apoiados, nesse caso, com bolsas da Rede Clima, né? Então, esses dados estão razoavelmente desatualizados, em um ano, mais ou menos, então, mas é a informação mais recente que a gente tem. Bom, passando agora diretamente às perguntas que a Rede Clima, que a subrede Biodiversidade e Ecossistemas aborda, são questões, muitas vezes, de cunho científico, tem um interesse científico envolvido, e tem a parte também que é muito mais aplicada, que tem a ver com a mitigação dos efeitos, né? Então, uma questão muito importante é quais as características ecológicas das linhagens, né, das espécies que apresentam uma resistência natural ou o contrário, que são vulneráveis a mudanças climáticas. Então, uma espécie hoje ela de planta, de animal, resultado de um passado. Então, nesse passado, essas espécies eram vulneráveis a mudanças climáticas ou não? Então, nós nos baseamos muito em modelagem de nicho e distribuição. É uma metodologia científica que é utilizada, acho que transversalmente na Rede Clima. Então, como que diferentes métodos, né, de modelagem podem ser combinados para fazer previsões mais acuradas da distribuição, né, dessas espécies. Só lembrando que esse tem uma importância muito grande no Brasil, que é considerado um dos países megadiversos, né? Como modelos de nicho, né, de distribuição, podem ser acoplados ao arcabouço conceitual do planejamento sistemático da conservação. Então, como a gente vai ver mais adiante, a subrede tem apresentado resultados muito práticos no que se refere a como as unidades de conservação podem, né, se adaptar a mudanças climáticas no futuro. Unidades de conservação, parques nacionais, reservas biológicas são planejadas, muitas vezes, num contexto estanque. Então, se o clima muda, provavelmente essas áreas que hoje são eficientes não sejam eficientes no futuro, em função dessas mudanças. E aí, como é que fica a questão da eficácia dessas unidades de conservação para a conservação da biodiversidade? Uma questão muito importante, dentro do contexto de um país megadiverso, quais são os ecossistemas do país a serem mais afetados, que já estão sendo afetados pelas mudanças climáticas? E quais os efeitos nesses ambientes, no que diz respeito à manutenção de suas funções e da biodiversidade? Qual o efeito previsto das mudanças climáticas sobre a dinâmica de espécies nativas de interesse econômico? Isso tem uma importância muito grande.
E na questão da mitigação, algumas questões básicas, né, que permeiam a rede são: as unidades de conservação atuais serão eficientes no futuro? Quais ações são necessárias para manter a eficiência dessas unidades de conservação no futuro? E quais são as áreas prioritárias para a recomposição ambiental em cenários de mudanças climáticas? Então, é muito importante lembrar que a biodiversidade ela é essencial para manter a integridade dos ecossistemas. Quando a gente fala em serviços ambientais, quando a gente fala em rios voadores que levam, como o Paulo estava mencionando ontem, umidade da Amazônia para o agronegócio no sul e sudeste, necessariamente essa integridade ambiental de um ecossistema inteiro depende de a comunidade de animais e plantas que tem ali. Então, a questão da biodiversidade é extremamente importante de ser levada em consideração no contexto de mudanças climáticas. Alguns destaques da rede, ela integra, por exemplo, o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, né, onde se faz representado pela nossa vice-coordenadora. Então, são alguns destaques não científicos da rede, mas desdobramentos políticos e dessa subrede, né. Fizemos um evento-chave em 2011, com os integrantes da rede, e recentemente tivemos uma presença no Globo Ciência, falando exatamente de biodiversidade e mudanças climáticas. Então, indo já nos resultados, alguns resultados científicos, onde eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples o que eles representam. Bom, a gente sabe que quando tem mudança climática, as espécies de animais, plantas, enfim, tendem a mudar as suas distribuições para acompanhar aquele clima ótimo. Então, como é que você vai trabalhar com esses cenários? Como é que você vai fornecer estratégias de conservação em cenários que são extremamente plásticos? Então, nesse artigo de um dos membros aliás, de um membro e de uma bolsista, inclusive, da rede, eles abordam essa questão para o bioma Mata Atlântica. Então, isso aqui são distribuições de sapos, de anfíbios, no bioma Mata Atlântica, e a gente observa aqui, isso é a situação atual, né? Quanto mais do azul para o vermelho aqui, eu tenho baixo número de espécies, aqui um alto número de espécies. E em B, é a situação em 2080. Então, a gente observa que há uma diminuição aqui da área onde você tem uma alta sobreposição uma alta riqueza de espécies. Bom, como é que eu lido com isso, então? O que deve acontecer é um cenário de espécies literalmente migrando, né, só que num contexto muito mais sério, entre áreas. Então, existem vários tipos de respostas, né? Uma delas, que é extremamente importante, é essa que é a dispersão, tá? Espécies que estão mudando. Então, inclusive, o modelo prevê quais áreas da Mata Atlântica você vai ter espécies mudando de distribuição com o tempo. E o interessante é o seguinte: boa parte dessas áreas em vermelho aqui são áreas que devem abrigar, receber essas novas espécies, mas que ainda não estão protegidas por unidades de conservação. Mostrando exatamente o que eu falei. Todo o nosso sistema de unidades de conservação é baseado, e não podia ser diferente, ele é muito mais antigo do que até a ideia de mudanças climáticas. E, com essa mudança, ele pode ficar obsoleto ou não tão eficiente. Tem um outro trabalho do pessoal da Mariana, eu não sei se foi publicado já foi, eu não estou com a separada aqui, mas isso está publicado também, para a Mata Atlântica, mostrando que a situação de riqueza de espécies é a mesma coisa. Né? Próximo de vermelho aqui, alta riqueza, em azul, mais baixa riqueza, mostrando que no futuro
eu não me lembro exatamente em que ano, que se foi 2050, a situação de uma diminuição na riqueza de espécies na Mata Atlântica, sendo que algumas áreas ganhariam espécies, como aqui na Bahia, né, na costa aqui da Mata Atlântica nordestina, e algumas áreas, como a Mata Atlântica do Sudeste, perderiam espécies. Então, enfatizando que esse movimento de espécies, ele é previsto de acontecer nesse bioma. E uma coisa interessante é que não é só essa dança, digamos assim, de espécies que preocupa. O que preocupa também são coisas como... Ops, eu estou me embananando aqui com... São coisas como, por exemplo, isso, a quantidade de espécies que ganham status de ameaça, né, ela pode passar, no caso de 6, para mais do que dobrar. Considerando só as mudanças da temperatura, ou então, né, no caso 6 aqui, ou então indo para 14 espécies quando você sobrepõe o aumento de temperatura com a questão do desmatamento, do uso da terra, né, que tem um efeito sinergístico muito grande para levar à perda de espécies. Né. E eu tenho também aqui, eu praticamente dobro a quantidade de espécies de aves previstas de serem extintas na Mata Atlântica com essa interação entre desmatamento e aumento de temperatura. No caso do bioma cerrado, a situação é muito parecida, né? Então, tem um estudo recente abordando essa questão do pessoal de Goiânia, que não tem ninguém presente aqui, até onde eu sei. Tem? Beleza, então tem. Onde, basicamente, a quantidade de riqueza de espécies, nesse caso específico, mamíferos, ela muda, né, no bioma cerrado, então algumas áreas que são ricas em espécies passam a não ser no futuro. E, para adiantar um pouco a coisa, o que deve acontecer com o bioma cerrado, com as espécies do cerrado, que são endêmicas do cerrado, é um paulatino deslocamento no sentido sudeste. Então, isso aqui é um gráfico que mostra o que deve acontecer, os vetores, né, das coordenadas geográficas. Então, você deve ter também, como observado na Mata Atlântica, uma migração, uma mudança de distribuição de espécies nesse sentido. Deve haver um deslocamento significativo do bioma. E, num outro estudo, o mesmo grupo, né, do Rafael, abordou essa questão, né, que em verde aqui são as reservas biológicas atuais no bioma. Isso aqui são 3 modelos distintos, né, A, B e C, mas estão mostrando basicamente a mesma coisa, que as áreas prioritárias para a conservação, né, são, além de serem muito maiores do que a rede de unidades de conservação presente, elas estão localizadas em áreas diferentes. Tá? Isso considerando esse grupo específico de animais. Passando para o bioma Amazônia, a gente tem aqui um contexto muito, muito interessante desse bioma, que existe um gradiente natural, né, eu tirei essa figura aqui do artigo que uma das membros da nossa rede também, a Mercedes, publicou na Nature em 2012, tem um gradiente natural de umidade e de precipitação na Amazônia que ele é extremamente perverso. E eu vou explicar por que ele é perverso, porque ele parece que foi justamente feito para atuar de uma maneira sinergística com degradação ambiental. Não é? Bom, o que é previsto pelos vários modelos de mudanças climáticas é que esse setor aqui da Amazônia, o mais seco, então isso aqui são isóclinas de precipitação diária na Amazônia, tá? Média, obviamente. Então, eu parto aqui de uma precipitação de 1,75 milímetros diária nessa região, eu diminuo, eu chego aqui no Tocantins, eu tenho 0,25 milímetros dia de precipitação. Bom, a gente sabe que as mudanças climáticas devem realmente tornar esse setor da Amazônia ainda mais seco do que ele já é. E a floresta hoje, nessa região, ela já vive
ela já convive num ecossistema meio limite em relação à possibilidade de ter crescimento de floresta ali. Não é? O que os trabalhos mostram, né, mostrar um pouco de passarinho aqui, um pouco de bicho, no caso de duas espécies ligadas à floresta amazônica. Então, ela só ocorre em áreas de floresta. Uma ao norte do Rio Amazonas, né, e outra ao sul do Rio Amazonas. O que nós fizemos foi fazer um trabalho de modelagem com essas espécies, e essa aqui é a distribuição dela em vermelho, em verde, aliás, né, dessas duas espécies. E em vermelho eu tenho áreas que não são ocupadas pela espécie, seja por uma questão natural, ou seja por uma questão de que aí o ambiente dessa área já foi removido, já foi afetado. Para 2020, eu tenho essa primeira coluna aqui, não está muito forte aqui, essa primeira coluna são os resultados de modelagem para 2020, e a última coluna aqui, para 2050, com base num modelo que foi publicado há um certo tempo. E o que a gente percebe aqui é num cenário otimista, né, no caso 2 aqui, são cenários otimistas de emissões de carbono e, consequentemente, uma taxa não muito alta de aumento de temperatura, e também um cenário otimista de governança, ou seja, as unidades de conservação da Amazônia, por exemplo, efetivamente barram o desmatamento. Né? No caso 3 aqui, né, e aqui embaixo também, é um cenário diferente, são cenários pessimistas, né, tanto de emissão de carbono, né, então o slope da curva de aumento de temperatura aumentaria, como também o cenário de governança é ruim, ou seja, as unidades de conservação não dão conta, eu não tenho uma estrutura para segurar o desmatamento, nesse cenário pessimista. Né? Então, eu tenho essas janelas para 2020 e para 2050. O resumo da ópera aqui é que o sul da Amazônia, né, vai ser muito mais afetado, aqui na parte de baixo, do que o norte da Amazônia. Né? Isso em função de uma sobreposição de variáveis ambientais, né, e também eu tenho mais altas taxas de desmatamento, né, uma matriz de uso da terra altamente antropizada. Né, é possível vir de carro de Belém até São Paulo sem observar a floresta na beira da estrada, ao longo de todo o trajeto. Né, só silos de... Então, já é uma área extremamente antropizada e, em cima disso, tem atuações sinergísticas de mudanças climáticas. Né? E mostra que, na verdade, esse setor sudeste da Amazônia, né, inclusive, isso já é tratado como a região do arco do desmatamento, vive, né, num estado de extrema vulnerabilidade, onde a gente pode ter realmente um colapso do sistema florestal dessa região e um colapso da biodiversidade local. E também, uma hora isso deve ser avaliado, né, como é que os rios devem se comportar nessa área, se eles ainda vão continuar a serem atraentes do ponto de vista de energia hidrelétrica também. Então, você tem todo um ciclo de uma região que é um verdadeiro hotspot de monitoramento e de ações no sentido de tentar mitigar os efeitos de mudanças climáticas. Então, para finalizar, a gente tem, eu vou tentar explicar isso rapidamente, um enfoque também não só na modelagem do presente, mas também a gente tenta entender essa questão da resiliência. Será que existem espécies que são resilientes a mudanças climáticas? Então, a gente tenta fazer isso com várias metodologias, o que... Não é que está explicado bem rapidamente aí, mas o que interessa é mostrar que, na verdade, está muito bem documentado já, amplamente no mundo inteiro, que, de fato, a extensão de floresta e de ambientes não florestais na Amazônia, ela muda com o tempo. Então, eu tenho aqui, durante máximas glaciais, né, que aconteceu há mais ou menos 20 mil anos atrás, a extensão da floresta diminuiu muito em relação às condições atuais aqui,
no período interglacial e também no período interglacial anterior, né, aqui. Então, eu tenho a floresta se comporta como uma sanfona na Amazônia, por assim dizer, naturalmente. E como é que fica? Será que esse processo que aconteceu há milhares de anos atrás, milhares e até, como ele é cíclico, milhões de anos atrás, ele selecionou, eu tenho espécies que adquiriram uma resistência natural a isso ou não? A gente tentou responder isso, não é fácil. E esse gráfico louco aqui mostra, na verdade, uma coisa mais ou menos simples, que esse setor da Amazônia aqui, adivinhem qual é? Justamente o arco do desmatamento, é a região que tem as espécies mais novas da Amazônia, aquelas que apareceram por último. Tá? Então, em contrapartida, se eu apresentar aquele gradiente, aquele gráfico da Mercedes de novo aqui, né, naquele gradiente úmido seco, a gente pode dizer que a parte mais seca é aquela parte que desenvolveu depois, que recebeu espécies de outras partes da Amazônia e que, portanto, são áreas que, do ponto de vista Amazônia também, a gente pode dizer, pelos dados atuais, ela é mais nova aqui, ela é mais recente. E a gente tem um indício também, eu vou direto ao mais essencial desse slide. Isso aqui são taxas de criação de novas espécies de aves na Amazônia ao longo dos últimos 5 milhões de anos. E você joga aqui uma função, ela vai te dizer que, significativamente, eu tive uma redução nos últimos 500 mil anos. Essa redução de criação de novas espécies foi extremamente significativa do ponto de vista estatístico. Então, nos últimos 500 mil anos, eu tive uma redução de novas espécies na região amazônica. Para tentar explicar um pouco melhor o que isso representa, nesse estudo aqui, esse gráfico de cima, ele mostra aqui, né, esses círculos em vermelho são máximas glaciais. Então, é quando a extensão da floresta amazônica foi menor em relação a outros períodos, né, como naquele slide que eu mostrei. Então, nesse caso aqui, essas bolinhas de baixo coloridas são eventos de criação de novas espécies nessa linhagem aqui, né, Sofia, que é o jacamim, é uma ave, na Amazônia. Então, eu tenho menos eventos de criação de novas espécies, justamente nos períodos onde as máximas glaciais se intensificaram nos últimos 800 mil anos. Então, eu tenho essa janela, que aquela redução significativa de criação de novas espécies nos últimos 500 mil anos que a gente viu, pode ser explicado por um aumento de uma redução da floresta natural, nesse caso, provocada pelas máximas glaciais. Então, para finalizar, o que a gente tem, de novo, evidências de que não só o cenário para o arco do desmatamento atual é complicado, é uma região da Amazônia que merece muita atenção, mas também que, historicamente falando, a gente não tem muito indício de ver uma resiliência natural nas espécies aqui. Parece que, de fato, elas sofrem muito, historicamente também, com esse processo natural de secamento da floresta em função de mudanças climáticas naturais. Era isso, obrigado.